Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, gramados sintéticos. Vamos falar sobre esse tumulto que virou tema aqui no Brasil nesta terça-feira. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. E claro, deixar o seu comentário, porque o assunto motiva comentários, motiva palpitar, motiva você deixar a sua opinião, você deixa no comentário aqui embaixo. Vamos lá, como esse é um tema bem polêmico, eu preparei um roteiro que está aqui na minha colinha e eu vou deixar o roteiro aqui para vocês irem acompanhando cada ponto que eu vou falar. O vídeo vai ser longo, tá? O vídeo vai ser longo porque eu separei 10 tópicos para falar sobre o tema. Vamos lá, vamos começar então. Primeiro tópico que eu deixei aqui, que para mim acho que é o mais importante. O clubismo deveria ficar fora desse debate. E isso é praticamente impossível. Praticamente impossível, praticamente é irreal a gente achar que o clubismo vai ficar fora. Por quê? Porque a verdade é que no futebol brasileiro, ninguém, incluindo dirigentes, incluindo jogadores, ninguém... dirigentes, treinadores, alguns jornalistas, ninguém quer debater ou quer fazer nada pelo bem do jogo, quer fazer para levar vantagem. Essa é a premissa básica do futebol brasileiro e tivemos a prova disso agora na malfadada liga que nunca saiu do papel, né? Inclusive os 20 clubes que vão jogar esse Campeonato Brasileiro estão divididos em duas ligas, né? 11 numa e 9 em outra. Basicamente a liga só existiu, quer dizer, a tentativa de liga só existiu na prática para se vender direito de televisão. A liga para coisas como gramado nunca existiu. A liga para coisas tipo posicionamento conjunto perante a Conmebol nunca existiu. Posicionamento conjunto perante a CBF nunca existiu. Posicionamento conjunto para coisas do tipo padronização de identidade visual nunca existiu. Então, por quê? Porque os clubes só fazem aqui qualquer coisa no Brasil com um pensamento: o que eu vou levar vantagem? No que eu vou levar vantagem? Nunca se faz um pensamento dizendo, vamos fazer algo que é bom para o todo, porque o todo vai fazer o bolo crescer, e quando um bolo maior tem mais fatias, ou se tiver o mesmo número de fatias, as fatias serão mais grossas, serão com mais substância. Então esse é o primeiro ponto. O clubismo, essa questão de gramado sintético, sim ou não, ela é recheada de clubismo. E automaticamente, os clubes que estão contra o gramado sintético vão dizer que não tem nada de clubismo, e os clubes que estão a favor do gramado sintético vão ter certeza que é uma tentativa de atacá-los. Então aí não funciona, e aí já fica muito difícil avançar na questão. Outra coisa que tem a mesma situação é fair play financeiro. O fair play financeiro, ele é uma coisa necessária para o futebol brasileiro no médio prazo. Só que a discussão não vai andar por quê? Porque a discussão do fair play financeiro vai estar sempre recheada, vai vir sempre acompanhada do clubismo. E aí quem hoje está bem vai dizer que vai achar que é uma afronta contra si, quem está mal vai achar que nunca foi assim, nunca se exigiu, por que vai exigir agora quando na minha vez? E assim nada se faz para melhorar. Um exemplo claro disso é que um dos primeiros, talvez o primeiro clube a colocar o gramado sintético foi o Atlético Paranaense. E teve um ano, que eu não me lembro quando foi, não me lembro se foi 17 ou 18, alguns anos aí, teve um ano aí que o Atlético Paranaense, dos 19 jogos que ele fez em casa, ele perdeu um, empatou 3 ou 4 e ganhou todos os outros. Na hora que aconteceu isso, começaram a vir com o discurso
de que precisava proibir o gramado sintético do Atlético Paranaense. Em anos seguintes, o desempenho do Atlético Paranaense foi um desempenho normal, como qualquer um tem em casa. E não se falou mais sobre isso. Aí agora, mais recentemente, com o número de clubes subindo, o número de clubes usando o gramado sintético, primeiro foi o Atlético Paranaense, depois foi o Palmeiras, acho que na virada de 20 para 21, depois foi o Botafogo, mais recentemente, em 23, aí agora o Atlético Mineiro, a Arena MRV, vai ter gramado sintético, o Pacaembu recém-inaugurado foi inaugurado com gramado sintético, e por aí vai. Então, esse exemplo do Atlético Paranaense foi muito claro. Quando ele teve, sei lá, quase 90% de aproveitamento no gramado sintético, ou seja, nos jogos em casa, quiseram proibir. Depois ele voltou para um normal, ninguém mais falou sobre isso. E agora voltou o tempo. Esse é o primeiro ponto. Eu acredito de verdade que essa discussão será feita sem clubismo? Não. Acho que não vai acontecer. No futebol brasileiro, eu não acredito em nada que seja feito sem clubismo. Não. Por quê? Porque o objetivo principal é levar vantagem sobre os outros. Ponto. Segundo ponto que eu coloquei aqui. A iniciativa de atletas se unindo e puxando esse debate, e para quem não sabe, eu anotei aqui, nós tivemos vários jogadores ao longo da terça-feira se manifestando, representando vários clubes. Thiago Silva pelo Fluminense, não falando pelo Fluminense, mas Thiago Silva, jogador do Fluminense, Lucas Moura, jogador do São Paulo, Gabigol e Dudu, jogadores do Cruzeiro, Alan Patrick, jogador do Inter, Gerson, jogador do Flamengo, acho que o Bruno Henrique também do Flamengo se manifestou, o Neymar e o Tiquinho, depois o Tiquinho apagou, e eu vou falar sobre isso também, aqui tá aqui pra gente falar, Memphis pelo Corinthians, Coutinho pelo Vasco e por aí vai. Essa iniciativa eu vejo com excelentes olhos. Por quê? Porque jogador brasileiro também nunca se uniu para nada de fato. Teve ali um movimento do bom senso, uma coisa muito incipiente, muito personificada em um ou outro nome, Paulo André e alguns outros lá. Mas em via de regra, os jogadores nunca se uniram para nada, nem para as coisas importantes como gramado. Essa é a primeira vez, é um fato novo. Os jogadores se unirem para falar sobre isso é um fato novo, não tinha acontecido. O gramado sintético começou, sei lá, 16, 17 e nunca tinha tido um movimento desse. Então quando a gente falava, gramado sintético, não sei o que, e esse debate estava sempre muito no lado da imprensa, acompanhado por um ou outro dirigente, os jogadores às vezes quando falavam, é difícil, tem que adaptar e tudo mais, é de estranha, parará, mas nunca tinha ido para um posicionamento. Isso é um fato novo e eu vejo como positivo. Tomara que isso avance para outras coisas, como jogador que jogar na data FIFA, jogadores deveriam meter a mão nessa cumbuca. Como jogador jogar com menos de 66 horas de intervalo, o jogador deveria meter a mão nessa cumbuca. Jogador jogar com 4 horas da tarde debaixo de um sol de 40 graus, o jogador deveria se manifestar sobre isso, tá? Tomara que isso seja um novo tempo, porque de fato é um fato novo. Os jogadores falaram pela primeira vez de forma unida, de forma padronizada sobre gramado sintético. Então a discussão foi levada a outro debate, foi levada a outro nível. Isso não tinha acontecido. Os jogadores precisam ser ouvidos na questão. Não tem que ouvir o Vitor Sérgio, não tem que ouvir quem está no estúdio, não tem que ouvir quem é dirigente, que nunca chutou uma bola, não tem que ouvir o presidente da CBF, tem que ouvir jogador. Quem joga em gramado sintético é jogador, ele precisa ser ouvido. E o que parece é que a maioria não se sente confortável jogando no gramado sintético. Isso é o que parece. E acho que essa manifestação de vários jogadores de vários clubes diferentes passa essa percepção. Jogadores não gostam de jogar no gramado sintético.
E eles deveriam ser ouvidos nessa questão. Não sei se foram. Os jogadores dos times que têm gramado sintético, jogador do Botafogo, jogador do Palmeiras, jogador do Atlético Paranaense, bem que o Atlético Paranaense não está na primeira divisão, mas entra no debate, jogador do Atlético Paranaense, jogador do Atlético Mineiro. O que eles falaram depois dessa manifestação? O que eles falaram depois desse posicionamento? Os jogadores dos times que jogam no gramado sintético vão fazer um manifesto apoiando o gramado sintético? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Chegar para os jogadores dos times, jogadores do Palmeiras, jogadores do Botafogo, falar: os jogadores de quem não tem grama sintética, de quem não joga em grama sintética, fizeram um manifesto dizendo que são contra. O nome do manifesto é Futebol é Natural Não Sintético. É o nome, né? Essa é uma boa pergunta. Os jogadores que jogam no gramado sintético gostam? Eles estão confortáveis? Eles vão se manifestar a favor do gramado sintético? Vamos ver o que eles vão falar. Então, de fato, o que eu acho não interessa. O que eu, Vitor Sérgio, acho não interessa. Por dois motivos. O primeiro, a FIFA autoriza o gramado sintético, quem regula o jogo autoriza. E o segundo, não somos nós que devemos opinar sobre isso. Quem tem que opinar sobre isso são os jogadores. E os jogadores falaram aí. Perfeito? Então, vejo com bons olhos. Queria ouvir os jogadores que jogam no gramado sintético, se eles vão fazer uma manifestação a favor do gramado sintético, e entender como eles se sentem. Porque se os jogadores dos próprios clubes não se sentem bem, os jogadores dos próprios clubes que jogam no gramado sintético não se sentem bem, é mais um elemento para falar sobre isso. Esse é o segundo item. Terceiro item dos que estão aqui. A iniciativa é mesmo dos atletas? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Tiquinho Soares escreveu, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque eu li sobre isso no meu celular, e o meu celular eu estou usando para gravar. Deixa eu ver se eu acho aqui o Instagram, ver o que o Tiquinho falou. Por quê? Porque o Tiquinho Soares postou, primeiro, fazendo coro à manifestação, e quando ele fez isso, começou a ser muito criticado por jogadores do Botafogo, torcedores do Botafogo. De novo, você vê como está carregado de clubismo? Quando tem a manifestação, os torcedores do Botafogo passaram a entender como se isso fosse um ataque ao Botafogo. Que pode ser, por quê? Porque tudo no Brasil é dominado pelo clubismo, mas pode não ser, pode apenas ser algo que de fato precisa ter uma discussão. Mas enfim, aí ele começou a ser atacado, ele apagou o post e escreveu isso que está aqui. Vou deixar aqui. Mais cedo postei uma arte que diversos atletas estão compartilhando sobre a preferência do campo natural ao invés do sintético. Hoje estou em um clube que tem suas ideologias e, como funcionário do Santos, preciso defender a instituição dentro e fora dos gramados. Por outro lado, fui chamado de ingrato por torcedores do Botafogo, clube que tenho enorme carinho. Com isso, resolvi apagar e ficar fora de um debate que pode gerar algum tipo de polêmica. Clubes e entidades com certeza irão tomar a melhor decisão para nós atletas. Isso quem escreveu foi o Tiquinho Soares. Então, o ponto 2, que é o elogio à iniciativa dos atletas, porque se uniram para tratar algo de uma maneira coordenada, já fica sob júdice, se de fato é uma iniciativa dos atletas. Ou é uma iniciativa de clubes, ou forçando, ou obrigando, ou contando com a compreensão,
ou convencendo, aí eu não sei, precisa estar dentro do clube para saber, os atletas a botarem o rosto. É um debate que já se faz obrigatório. Porque se você tem um jogador, como Tiquinho Soares, que posta um negócio, depois é confrontado por torcedores do Botafogo, porque ele até o ano passado jogava num gramado sintético, conquistou coisas conquistou títulos jogando num gramado sintético, foi chamado de ingrato. Ele apaga o post e bota esse último parágrafo em que ele diz: clubes e entidades com certeza irão tomar a melhor decisão para nós atletas. Aí, esse tipo de postura é contrária ao ponto 2 que está aqui. Que aí, de novo, os atletas falando: ó, o meu negócio é só jogar bola mesmo, vocês aí decidem o que é melhor para mim. É um debate que precisa ser conduzido, um debate que precisa ser perguntado. Quarto item. O movimento, seja ele espontâneo, seja ele orquestrado pelos clubes com os jogadores de rosto, ele perde completamente a credibilidade, completamente, quando no manifesto os jogadores ignoram gramados ruins, ou piores, gramados criminosos, como você tem vários ao redor do Brasil. A iniciativa ganharia um outro peso, ganharia uma outra sustentação, se no mesmo movimento que eles são contrários ao gramado sintético, eles reclamassem do gramado natural ruim. Eu costumo dizer que o futebol brasileiro ele não vai sair do patamar que ele está para um patamar melhor se ele não acertar duas coisas, não se preocupar com duas coisas principalmente: arbitragem e campo. Eu acho que a nossa distância pro futebol de primeira prateleira, ela se dá principalmente, não é por qualidade de jogador, ainda mais agora trazendo um montão de jogadores de renome nacional, internacional, com a base sempre fornecendo. O principal gap, a principal diferença daqui, ou as principais, as duas, são: a arbitragem, que não deixa o jogo acontecer e é muito ruim, e 2, gramado, que não deixa o jogo acontecer e via de regra são muito ruins. Hoje a gente pode dizer que tem gramados top, acho que a gente pode dizer que são 4 no Brasil. 4. Vila Belmiro, embora nesse momento esteja com alguma questão, mas normalmente é um gramado muito bom. A Neoquímica Arena, o Morumbis e o Beira-Rio. Basicamente são esses. Em alguns momentos, por exemplo, ano passado do Juventude estava muito bom, em alguns momentos a Fonte Nova já teve boa, mas via de regra, 4 gramados bons no Brasil, que você olha e tirando os sintéticos, né, que são os objetos desse vídeo. 4. Beira-Rio, Morumbis, Neoquímica Arena e Vila Belmiro. Vila Belmiro agora está passando, precisa de um ajuste lá. A própria Neoquímica Arena precisa de um ajuste. O Corinthians soltou nota na semana passada, enfim, soltou nota nos últimos dias aí. Mas via de regra são esses. Os jogadores perderam credibilidade no movimento ao não questionarem e exigirem gramados naturais bons. Não é pedir gramado natural, é pedir gramado natural bom. O gramado do Maracanã é uma vergonha, o gramado do Castelão normalmente é uma porcaria, o gramado da Arena MRV e do Mineirão são ruins. Que mais? Vai falando. Então assim, o gramado da Arena do Grêmio normalmente é muito ruim. Então assim, cadê? Cadê a manifestação? A preocupação é com o terreno onde você joga e o gramado natural ruim. Que você tem gramados vergonhosos. Vergonhosos. Não se fala? Aí, de novo, começa a dar margem para quem quer ver um movimento por trás ali. Um movimento de clubismo, um movimento de interesse financeiro, um movimento de atrapalhar quem está indo bem. Tudo isso começa a ganhar sustentação, todas essas teorias, entre aspas, começam a ganhar sustentação quando os jogadores se unem para reclamar de gramado sintético
que, repito, eles têm que ser ouvidos nessa matéria, mas não tocam no ponto de gramado natural ruim. E tem pelo menos 10 estádios com gramado natural, 10 estádios ou 10 mandos de campo, já que tem time que divide estádio. Pelo menos 10 que são uma porcaria. Nenhum pio. Com todo carinho, perde credibilidade, perde força. 5 itens. Item 5. Onde se joga em gramado sintético? Hoje a gente pode dizer que a elite do futebol não quer. Só para você ter uma ideia, das 7 principais ligas europeias, a gente pega Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França, Holanda e Portugal, as 7 principais ligas, neste momento estão proibidos gramado sintético. Proibido, não pode. França, Portugal e Holanda estão num processo de volta para gramado natural. Ainda tem gramado sintético, tem o Lorient, tem o Boa Vista, se eu não me engano, tem na Holanda o Heracles e tudo mais. Mas os gramados sintéticos já estão proibidos. Está num processo de transição, deve no começo da temporada 25-26, acho que na Holanda e em Portugal já não vai poder mais, no começo da temporada 26-27 não vai poder mais na Escócia. Ou seja, a elite do jogo não quer, não autoriza, não vê como saudável, né? Então as ligas desses países não querem. Hoje basicamente você tem gramado sintético em países que são muito impactados pelo inverno. Rússia, Ucrânia, Suécia, Noruega, esses ainda tem. É curioso que na Champions League, está no regulamento da Champions League, que é possível jogar em gramado sintético, mas a final da Champions é mando da UEFA, né? Todo mundo tem o seu mando de campo ao longo do torneio, tanto para a fase de classificação quanto para os jogos de ida e volta no mata-mata. Mas a final, o mando é da UEFA, né? A final, o jogo único, o mando da UEFA. Esse jogo está proibido que seja em gramado sintético, está no regulamento. A final tem que ser em grama natural. E na Champions, tem um time que nessa Champions agora jogou em grama sintética. O Young Boys da Suíça, nos 4 jogos que ele mandou no seu estádio, em Berna, ele jogou em gramado sintético. No ano passado, em 23, no ano passado não, na Champions passada, mas foi no ano de 23, o Guardiola jogou lá e reclamou, não gostou, reclamou de jogar no sintético. Mas é possível. O Brasil não se incomoda de a elite do futebol mundial não querer o sintético. Esse é um bom ponto. O Brasil não quer ter um campeonato melhor? A elite do futebol nacional, do futebol mundial, não aceita gramado sintético. O Brasil aceita e está aumentando. Esse é um ponto de debate. A FIFA, aqui é o item 6, tá? A FIFA, ela autoriza o uso da grama sintética para jogos de futebol. Os jogos de futebol profissional precisam receber o selo, gramado sintético precisa receber o selo FIFA Quality Pro. E, logicamente, o gramado que é usado e que recebe o selo FIFA Quality Pro não é a grama sintética que você joga no fim de semana, aquela pelada sua com seus amigos. Não é aquele gramado. Aquele gramado é feito ali para fins recreativos. O gramado profissional, ele recebe o selo FIFA Quality Pro e ele é bem diferente do sintético que a gente usa para jogar bola, para a gente jogar pelada. Entre os próprios gramados há diferenças. É lógico que há diferença entre o gramado, isso aí você percebe vendo o jogo, que há a diferença do gramado da Liga Arena, né, a Arena da Baixada, para o gramado do Allianz Parque, para o gramado do estádio Newton Santos, estádio do Botafogo. Tem diferença, você vê ali. Mas tudo isso é liberado autorizado pela FIFA. E aí fica muito difícil, né? O que você vai falar? Você vai entrar na justiça para impedir que clubes brasileiros joguem no gramado sintético, certo? Ok. Aí a demanda, vamos supor que você judicialize isso. Vamos supor que você ocupe
tempo do nosso já atarefado, do nosso já assoberbado judiciário para resolver essa questão. Vai chegar lá, o cara vai falar, tá bom, deixa eu consultar o que a FIFA diz sobre isso. A FIFA vai dizer, esse gramado aí que fulano de tal tem o selo do FIFA Quality Pro, ele pode jogar. Muito difícil, né? Muito difícil você trabalhar isso. Ainda dentro disso, o protesto dos jogadores, que é válido, repito, essa união dos jogadores acho muito válida, ela precisa escalar. Não pode parar aqui com post no Instagram. Ela tem que escalar para chegar na FIFA, para a FIFA, se é que eles veem isso como importante, para a FIFA mudar o regulamento dela e passar a proibir. Porque hoje a FIFA autoriza. Os jogadores vão fazer isso. Não tem a tal da FIFA Pro, que é o sindicato dos jogadores profissionais? Cadê a FIFA Pro nisso? A FIFA Pro só serve para fazer aquela eleição mequetrefe lá de seleção do ano, que geralmente tem 2 ou 3 aberrações. É para isso que serve a FIFA Pro. Esses jogadores que fizeram esse manifesto vão escalar para a FIFA Pro? Vão lá para a FIFA Pro falar, FIFA Pro, nós aqui do Brasil, e começamos a ganhar terreno, fomos na Argentina, porque isso impacta outros, né? Eu não sei aqui na América do Sul quem tem, mas isso impacta todo mundo, porque o Palmeiras joga Libertadores no gramado sintético, o Inter vai jogar, o Atlético Mineiro quando jogar Libertadores ou vai jogar Sul-Americana, vai jogar no gramado sintético, o Botafogo joga Libertadores no gramado sintético. Então assim, se os jogadores de fato querem isso como uma demanda, eles vão escalar? Eles vão procurar o Sindicato Mundial dos Jogadores? Deveriam. Porque com post no Instagram não vão mudar nada. Isso eu te garanto. Com post no Instagram não vai mudar. Por quê? Porque a FIFA autoriza, ela dá o selo FIFA Quality Pro para gramados sintéticos serem usados em jogos profissionais. Item 6. Item 7. Padronização. A padronização que muita gente falou, inclusive meu amigo Gabriel Simões falou disso no De Placa. Curiosamente a gente teve essa discussão na segunda-feira, antes mesmo dos jogadores se manifestarem. Na segunda-feira eu e o Gabriel Simões tivemos um debate sobre isso no De Placa, e o Simões bateu na tecla da padronização, né? Seria importante para o nosso campeonato ter gramados padronizados. Vai lembrar, até, 4, 5 anos atrás, um pouquinho mais, nem o tamanho dos gramados era padronizado. Você podia ter gramado gigantesco, como era o gramado do Serra Dourada, e poderia ter gramados menores no limite do... Aí, de uns tempos para cá, se padronizou lá pelo 110 por 65, acho que é isso, 68, enfim. Aí padronizou, todos os gramados passaram a ter no futebol, pelo menos nas séries A e B, passaram a ter o mesmo. É lógico que é importante ter padronização. É lógico. Agora, a gente não tem uma liga, gente. A gente não conseguiu se unir para vender o campeonato. Os clubes brasileiros não conseguiram se unir para dar uma identidade visual para o campeonato. Você acha que eles vão se unir para a padronização do campo? Volta o item 1 lá. Clubismo. 8º item. Faltam 8, 9, 10. Estudos médicos. Nessa hora, é curioso, né? Porque os jogadores soltaram a nota dizendo que tem números, dados de que machuca mais, parará, que é um risco para o jogador, parará. Aí os clubes que soltaram nota, eu vi Atlético, Palmeiras e Botafogo, dizendo que não tem estudo definitivo sobre a questão e ainda mostrando que alguns estudos que tem mostram que é o contrário, que o gramado sintético deu menos lesão. E aí os dois dizendo que, o Palmeiras dizendo que é o clube que é dito até pela imprensa que é quem menos machuca, o Botafogo dizendo que foi o clube que mais entrou em campo no ano passado e também com baixíssimo índice, menor do que outros de machucar, e aí fica o dito pelo não dito. Nessas situações,
você consegue o laudo que você precisa. Você consegue. Existe estudo dizendo que machuca mais, existe estudo dizendo que machuca menos. E aí? Nessa hora você pode apresentar o estudo que você quiser, o estudo que cabe no que você quer mostrar. Não seria a hora dos jogadores e dos clubes provocarem a FIFA para um estudo conjunto, um estudo definitivo, que a FIFA batesse assim e falasse, gente, ó, estou fazendo esse teste, ele vai ter duração de 1, 2 anos, e depois o que sair desse teste vai ser o definitivo para a gente tomar a decisão. Tu acha que a FIFA tem interesse nisso? Não tem, para começar, porque isso gera gasto, em vez de gerar receita, né? E aí fica nesse jogo aqui. Aí um diz que o estudo tal da revista tal diz que machuca mais, estudo tal da revista tal diz que machuca menos. E seguimos a vida. E aí a gente volta lá, a FIFA autoriza o gramado está sendo jogado. Ponto. Nono item. Shows, arena multiuso, questão financeira, de dinheiro de show, questão financeira de manutenção de gramado. Essa é uma outra discussão que está em jogo aqui. Há, por exemplo, na cidade de São Paulo, uma batalha velada, mas uma batalha de estádios em busca de grandes eventos para arrecadar. O Allianz Parque é um grande recebedor de shows, de eventos, posição que, historicamente, ou que durante nos últimos anos, ali, anos 90, anos 2000, era do Morumbi. Morumbis hoje. Então, você tem essa disputa. Então você está querendo dizer que isso está em jogo? Não tenho a informação de que sim, mas não duvido. É um prisma para se olhar. Então tem essa questão também. Talvez no pensamento ali se você não tem o gramado sintético, o número de shows vai ter que diminuir. Porque a recuperação do gramado, o gramado sintético também ajuda na recuperação do gramado pós-evento. Então, esse é outro ponto de toda essa ampla discussão. E para fechar, Conselho Técnico da CBF. O que é isso? A CBF, 2 semanas antes do começo do Campeonato Brasileiro, nesse ano o Campeonato Brasileiro começa dia 30 de março, ou seja, mais ou menos ali depois do dia 15 de março, a CBF vai fazer um Conselho Técnico do Brasileirão 2025. Nesse Conselho Técnico estão lá os 20 presidentes ou seus representantes na Série A, e lá são analisadas várias questões a respeito do campeonato, e tudo é votado. Por exemplo, alguns anos atrás foi votado que era proibido venda de mando de campo. Alguns anos atrás foi votado proibição ou não de mando de gramado sintético. E naquela ocasião a permissão do gramado sintético foi mantida. Se eu não me engano, ganhou apertado. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Votação gramado sintético. Então, eu não me lembro quando. Hoje aqui na pesquisa só vem a matéria de hoje do Rodrigo Matos, que é do UOL. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E lá no UOL ele disse que isso daí vai ser votado no Conselho Técnico. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, votaram se era para proibir ou não o gramado sintético, e se eu não me engano o gramado foi permitido, uma votação muito apertada. Por exemplo, só agora, contando os jogadores que se manifestaram hoje: Fluminense, São Paulo, Cruzeiro,
Inter, Flamengo, Santos, Corinthians, Vasco. Só aí, se todos que tiveram jogadores se manifestando votarem, são 8 votos contra o gramado sintético. O Atlético Paranaense não está na primeira divisão, então não vai votar. Então, a favor, quer dizer, não, a favor eu não sei, mas clubes que têm gramado sintético, tem 3. Botafogo, na primeira divisão, Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, se isso valer, nesse momento a votação está 8-3. Você tem 9 clubes ali que precisam se manifestar. Então, assim, uma votação que, nesse momento, tá 8 contra, eu estou supondo, tá? Que todos esses que tiveram jogadores se manifestando, eu estou supondo que os clubes vão votar contra. E estou supondo que os 3 clubes que usam gramado sintético vão votar a favor. Nesse momento, a gente tem 8 contra o gramado sintético, 3 a favor e 9 sem saber qual é a votação. Esse é um ponto para a gente entender o que dos que não estão aí. Bahia, o que o Bahia pensa, o que o Fortaleza pensa, o que o Ceará pensa, o que o Sport pensa, o que o Mirassol pensa, o que o Juventude pensa, o que o Grêmio pensa. Tem mais 2 aí que estão me fugindo. Red Bull Bragantino, mais um, e tem mais um aí que me fugiu. O que essa galera pensa? A gente precisa entender o que eles acham disso. Então, é preciso perguntar o que eles pensam nisso, nessa votação. Porque também tem o seguinte, a votação, ela é 2 semanas, uma semana antes deixa eu ver quem eu esqueci, eu tô olhando aqui para ver quem eu esqueci. Vitória. E o Vitória, tem que entender também o que o Vitória pensa. Porque essa votação, ela é 2 semanas antes do campeonato. Vamos supor que a votação termine 17-3, tá? Vamos supor que Palmeiras, Botafogo e Atlético votem para manter o gramado sintético e 17 digam não. Isso não vai mudar para o Campeonato Brasileiro de 25. Por quê? Porque você não consegue tirar o gramado. Primeiro que os clubes já fizeram investimento, né? Tem esse ponto aí, mas tudo bem. Estou nem entrando nesse mérito. Você não consegue tirar o gramado sintético de uma hora para outra. Você não consegue. Você vai ter que, no mínimo, dar 1 ano de adaptação para eles fazerem isso. Para fazer nas férias de 24 para 25, de 25 para 26. Então, assim, mesmo que no arbitral, no Conselho Técnico do Brasileirão, votem para tirar o gramado sintético, ele vai continuar todo o ano 2025. Por quê? Porque não tem tempo hábil. Se bem que esse ano para o Super Mundial, né, para o Mundial de Clubes, será que iam descer goela abaixo dos clubes para trocarem durante o período lá que o Brasileirão para no meio do ano? Eu acho que não é tempo hábil. Então, assim, isso não vai mudar para 2025. Isso não vai mudar para 2025. Se acontecer, vai... Acho que, pelo que eu entendo, pelo que eu acho como funciona, por exemplo, lá na Holanda, deram 2 anos para os clubes se adaptarem. Em Portugal, deram 2 anos para os clubes se adaptarem. Então, já está proibido, mas está num processo de transição. Então, assim, eu quis, com esse vídeo, explorar todas as... E a reportagem do UOL, o Rodrigo Matos diz textualmente... Cadê? Deixa eu ler o que o Rodrigo falou. Ué, cadê? Aqui. O Rodrigo Matos diz no UOL. Me parece que o protesto de jogadores... Aqui, tá aqui. Matéria do Rodrigo Matos no UOL, tá? Me parece que o protesto de jogadores é muito mais centrado na qualidade técnica do jogo e não na questão das contusões. Também pode ser uma interpretação. Vai chegar no Conselho Técnico, a CBF vai ter uma posição neutra. Isso é importante.
A gente tem um montão de coisa para criticar na CBF, mas nesse conselho técnico a CBF ela se mantém, ela deixa os clubes votarem. Isso é uma verdade. Normalmente isso é assim que funciona. Não vai pautar, mas se os clubes insistirem, vai entrar na pauta e vai ser decidido em colegiado, se vai ser votado ou não. Se for votado, é muito difícil do gramado sintético se manter. Se for aprovado o veto, certamente será para o ano que vem. Aí o Rodrigo Matos fala exatamente o que eu falei aqui, nem tinha lido esse pedaço. Então, esse é um ponto, né? E aí é uma questão. Eu quis trazer aqui todos os pontos dessa análise. Por quê? Porque é um tema muito complexo, a começar pelo item 1, que é o clubismo. O que eu, Vitor Sérgio, penso? Eu penso que eu não tenho, primeiro, que eu não tenho nenhum tipo de capacidade de cagar a regra de porra nenhuma. Por quê? Porque eu não jogo. Sou bem ruim, inclusive, na natural e na sintética. Então, assim, eu não penso. Eu penso que é muito, muito, muito difícil de defender que nenhuma liga de elite aceite jogar no gramado sintético e isso se padronize no Brasil. Acho muito ruim. Mas agora se perguntar, então você é contra? Não sou contra nada, irmão. Por dois motivos. Primeiro, que eu não jogo. Quem tem que falar é quem joga. E segundo, que quem regula o jogo autoriza. Então, enquanto a FIFA autorizar, acho que a gente está patinando aqui. Mas eu, enquanto analista, eu acho muito ruim. Eu acho muito esquisito que o mundo onde se joga o futebol de alto nível proíba o gramado sintético e o Brasil esteja com uma naturalidade gigantesca abrindo as portas para o gramado sintético. Como também acho uma vergonha o Brasil, sendo o país cujo futebol tem tanta importância, o Brasil que se auto-intitula ou que traz para si a alcunha, o apelido de país do futebol, que o Brasil não tenha a mínima competência de manter gramados decentes. É uma vergonha para o Brasil. Então, eu acho muito preocupante que a elite do futebol mundial não queira o gramado sintético, mas é tão preocupante quanto que um campeonato de primeira divisão de uma liga importante como a do Brasil tem uma qualidade de gramados vergonhosa como a gente tem aqui. Então as duas coisas são péssimas. As duas coisas sangram o futebol brasileiro. As duas coisas. Então é isso que eu penso. Mas agora cagar a regra. É um absurdo ter gramado sintético. Você nunca vai me ver falando isso. Por esses dois motivos básicos. Eu não jogo. Tem que ouvir quem joga. E segundo, quem regula o jogo permite. Enquanto a FIFA permitir, eu acho que essa questão é uma questão difícil de ter um veredito. Se no Conselho Técnico barrarem, aí é uma decisão de liga que a FIFA também permite. Está lá no Estatuto da FIFA. A FIFA permite que haja jogo profissional em gramado sintético se o gramado for aprovado com o selo FIFA Quality Pro. Ao mesmo tempo, se as ligas nacionais quiserem proibir, elas têm esse direito. Isso é o que está lá. Então, se no Conselho Técnico for proibido para o Campeonato Brasileiro, isso vai acontecer. E onde isso pode acabar? Diz aí. Na Justiça. Na Justiça. Porque clubes que têm gramado sintético vão passar por cima da decisão do Conselho Técnico, que é sempre acatado. Podem, né? Não estou dizendo que vão porque eu não tenho informação, mas podem passar por cima da votação do Conselho Técnico, que sempre é respeitado, e entrar na Justiça. Por quê? Porque quem regula o jogo permite. Esse é o debate. Rapaz, 44 minutos. Talvez seja o vídeo mais longo da história do canal. Quero te ouvir. O que você acha? Diz aqui embaixo. O que você pensa? O que você acha? O que você achou dos meus pontos? Você acredita nisso ou naquilo? Vamos debater, vamos trocar uma ideia. Faz o resto, que é like, se inscrever, sininho da notificação e, claro, agradecer vocês. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. Tchau.